Casamento sem sexo é pecado? Sim, meus irmãos, é erro. E a Bíblia diz sobre isso. Eu estou aqui aberto, com a Bíblia aberta, meus irmãos, em 1 Coríntios capítulo 7, que é um capítulo da Bíblia que trata muito sobre essa questão de casamento, intimidade sexual, conjugal, divórcio, inclusive. E no versículo 3, ela diz bem assim, ou melhor, no versículo 1, vamos logo puxar para 1, diz, quanto ao que vocês me escreveram, é bom que um homem não toque em mulher, isso é um eufemismo, ou seja, seria bom que um homem não estivesse dormindo com mulher, é o que ele está dizendo ao contexto. Versículo 2, digo que por causa da imoralidade sexual, que cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Então era bom que eles não fossem uns aos outros. A gente vai ver mais à frente que existem pessoas que têm o dom de ser solteiro. Não é obrigado todo mundo se casar, não. Tem gente que tem o dom de ser solteiro. Mas vamos ao que interessa aqui. Versículo 3, que o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também de igual modo a esposa ao seu marido. Meus irmãos, o que é o contexto que ele está trazendo aqui? O contexto de relacionamento sexual, relacionamento íntimo conjugal. Ele está dizendo bem assim, que o marido conceda à esposa o que ela é devido, ou seja, marido, dê à sua mulher o relacionamento íntimo que é devido você dar a ela. A Bíblia condena um adultério, a Bíblia condena a traição por completo. A Bíblia diz um pouco antes aqui no capítulo 6 de Coríntios que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Ela vai falando em várias outras palavras que os adúlteros eles estão fadados a não estar salvos em Cristo Jesus, porque adultério é coisa séria e destrói casamento. Inclusive, é o número 1 hoje nas estatísticas de divórcio é a imoralidade, a falta de fidelidade conjugal, né? O adultério, a traição, a infidelidade conjugal. Então ele está dizendo assim, marido, entregue a esposa o que é devido, porque ela só tem você para isso. Ela não tem, nem deve ter outro homem. De igual modo, também a esposa ao seu marido. Então, esposa, conceda ao seu senhor, marido, também o que é devido, porque ele também só tem você. Homem está proibido de ter relacionamento conjugal com qualquer outra mulher fora do casamento. Então, se ele não tiver com a sua esposa, com a sua senhora, ele pode estar numa situação difícil. Então, a esposa também tem que conceder ao marido. Versículo 4. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Meu corpo, minhas regras, foi embora, né? Pela Bíblia, não existe isso. O corpo do homem é da mulher. E o corpo da mulher é do homem. A ver que aqui o machismo é combatido, né, meus irmãos? Assim como o feminismo, né? O machismo que diz que o corpo do homem é dele, ou só o da mulher é dele, a Bíblia diz os dois aqui, mas também o corpo do homem é da mulher. Então são combatidos os dois aqui. 5. Versículo 5, meus irmãos. Não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois, retomem a vida conjugal para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. 6. E digo isso como concessão, não como mandamento. Meus irmãos, aqui está a parte-chave dessa passagem, né? Ele disse, não se privem um ao outro, ou seja, não, pelo contexto, não deixe de ter relacionamento íntimo, conjugal, de um para com o outro. Marido, conceda a esposa o que é devido, esposa, conceda o marido. Marido, o seu corpo é da sua mulher, mulher, o seu corpo é do seu marido. Então, não se privem um ao outro. Talvez, por mútuo consentimento, ou seja, se os dois concordarem, os dois, precisa ser os dois concordando, por algum tempo para se dedicarem à oração. Ele deixou o objetivo bem claro. E ele ainda diz o seguinte, depois retome a vida conjugal, durmam um com o outro, tenham o seu relacionamento íntimo conjugal de volta, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Olha como é sério, né, meus irmãos? A gente viu já que o adultério destrói família. Quantas famílias estão sendo destruídas por isso? E essa parte da falta de relacionamento íntimo conjugal dentro do casamento pode ser um bom fator para isso. Não vai justificar um adultério. Mas pode ser um fator que, infelizmente, empurre para isso. Então, sexo dentro do casamento, meus irmãos, é algo muito sério e que deve ser feito. 6. E digo isso por concessão e não como mandamento. Ou seja, não estou dizendo que seja um mandamento, mas é uma concessão apenas que eu trago para vocês. Portanto, meus irmãos, o sexo foi feito para ser feito dentro do casamento. Ele é proibido de ser feito fora do casamento. Então, a mulher só tem o marido para isso, o homem só tem a mulher para isso. Ah, mas o homem está tendo dificuldade com isso, ou a mulher está tendo dificuldade com isso. Aí precisa ver o que está acontecendo, precisa tratar, né? Vamos a exemplos práticos para a gente finalizar essa mensagem, meus irmãos.
A falta de relacionamento íntimo conjugal no casamento é a queixa número 1 dos homens quando ocorre o divórcio. Para os homens, existem queixas gerais, a infidelidade conjugal número 1, a próxima é a falta de diálogo, geralmente são as queixas de ausência de casamento, de divórcio, quando o divórcio ocorre, os motivos. O número 1 das mulheres existe, o número das mulheres está muito ligado à falta de diálogo, seguido também de ausência emocional. Maridos que estão dentro de casa, mas não dão atenção emocional para sua esposa, não ouve sua esposa, não conversa com sua esposa, não dão atenção a ela. Isso é sério. Para a gente pode parecer besteira, mas para elas é importante, precisa ser feito. Já a queixa número 1 para os homens é a falta de intimidade conjugal, seguido pela falta de reconhecimento feminino, que para homem também o reconhecimento feminino também é importante. Então, a intimidade conjugal é muito importante, meus irmãos. Aí aquela velha dor de cabeça de sempre precisa ser uma coisa que precisa ser analisada corretamente. Claro, naturalmente, às vezes tem dia que o marido ou a esposa vai estar sem conseguir, vai estar com um problema, uma preocupação, e aí vai dizer, né? Por exemplo, marido, hoje estou tão ruim, né? Meu amor, você me entenderia hoje? A minha situação está difícil, estou preocupada, ou estou preocupado, estou com uma condição aqui que realmente está difícil, estou com uma dor de cabeça, ou estou com uma dor, enfim, estou com uma circunstância que não seria tão viável. Se eu fosse ter esse momento íntimo com você, que é um momento amável, eu ia fazer forçado, eu ia fazer forçada. Aí, lógico que o cônjuge que entenda, que respeita, que ama, que dá carinho, ele vai dizer, claro, meu bem, lógico, óbvio. Se o homem diz, não quero nem saber, um caso de um homem, né? Isso acontece muito conosco, né? Ah, tô nem aí, problema seu, eu quero saber que eu tenho que ter um momento. Isso aí tá errado. Esse homem está sendo antibíblico. Porque a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 5, no versículo 25, ele diz, marido, ame as suas esposas como a si mesmo. Ame as suas esposas como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. E ainda segue dizendo bem assim, marido, ame as esposas como seus próprios corpos. Quem ama sua esposa, a si mesmo se ama. E ele diz, porque ninguém odeia o seu próprio corpo, mas cuide e o alimenta. É preciso nós homens amarmos as mulheres como nossos próprios corpos. Agora vamos ser bem honestos. Se um homem força uma mulher a sentir dor num relacionamento íntimo, em custa do prazer dele, ele está amando a mulher como a si mesmo? Ele está amando o corpo da mulher como a seu próprio corpo? Pela Bíblia, não. Então, o homem não deve estar forçando mulher a nada, meus irmãos. Mas isso é uma coisa, tá? Isso tem que ficar claro. Porque senão isso aí dá brecha para o homem ser cruel com sua esposa, torturar e até mesmo fazer coisas que são ilegais com a própria esposa. Isso está errado. Mas, voltando para a passagem, também é errado a gente ficar, no caso desse exemplo, uma senhora ficar dando pretextos sem base, sem serem reais, para não ter relacionamento com seu marido. Isso também é errado, isso vai acabar com ele, porque o relacionamento conjugal é a Bíblia. E falta de relacionamento de intimidade conjugal acaba com o homem. Então é para ser feito. Está tendo problema com isso? Primeira coisa, senta os dois, senta na mesa, puxa para um diálogo. O diálogo tem que existir dentro do relacionamento conjugal. Se não houver diálogo, o casamento pode acabar, e muito casamento acaba por falta de diálogo. A gente já falou aqui. É a causa número 2 dos divórcios que ocorrem depois da infidelidade conjugal. Essas causas, meus irmãos, a gente tira do IBGE. O último, salvo engano, foi 2024. Não lembro se foi 2022, 2024. Claro que o IBGE ele traz para a gente o resultado quantitativo e não qualitativo, né? Mas se a gente for buscar as fontes qualitativas para o resultado quantitativo do IBGE, a gente vai acabar de uma maneira ou de outra chegando nessas fontes, nesses números. Então essas são as fontes pelas quais eu estou utilizando esses índices com os senhores aqui neste momento. Então, o que é que eu quero dizer? Está com dificuldade de ter relacionamento conjugal, no casamento, um homem ou uma senhora? Geralmente isso acontece mais por parte de algumas das senhoras. Aí tem que buscar tratamento, diálogo, mesa. Às vezes o homem não está tratando a mulher como devia, né? O homem chega, fala um monte de besteira, chega no momento final e quer a mulher lá disponível para ele. Não é assim. Então tem que botar isso na mesa. Mas também, às vezes, a pessoa tenta o que for, mas o outro não quer, não gosta, por mim eu nem teria isso. A gente ouve, às vezes eu já ouvi, a mulher dizer, se eu pudesse não ter isso dentro do casamento, eu não teria. Então não casa, minha irmã. Não casa. Casa, porque se for para casar para não ter a intimidade conjugal, vai botar o marido numa situação difícil, vai botar a família numa situação difícil e vai perder o casamento. Pode perder o casamento. Então não casa.
Porque o sexo foi feito para ser feito dentro do casamento. Ah, mas já conversamos, eu estou com algum problema mental e não consigo. Vai buscar um tratamento. A gente tem os profissionais qualificados aqui, psicólogos, pessoas de área da saúde mental. Né? Às vezes nós cristãos temos muita resistência, né? Essa busca por saúde mental. A gente não faz um check-up médico do coração, a gente não faz um check-up médico do físico, o mental também precisa desse check-up. Ah, mas a Bíblia resolve o aconselhamento pastoral, claro, meus irmãos, sem dúvida. Então, existe muita coisa que coincide, a gente já está entrando em outro tema aqui. Aconselhamento pastoral é uma coisa, e resolve muita circunstância dentro do relacionamento. Se homem e mulher obedecerem a palavra de Deus, o casamento deles, se eles obedecerem, o casamento vai estar andando reto e vai ser um casamento feliz. Mas há circunstâncias que elas ultrapassam o aconselhamento pastoral e elas já entram num âmbito que é um âmbito terapêutico. Isso aí muda a configuração. Então, um pastor ele pode e deve aconselhar as suas ovelhas dentro da palavra de Deus. Mas quando entra na questão de terapia, tem que ser um profissional qualificado para fazer uma terapia específica em algum ponto específico que possa ter com a pessoa. Então, a pessoa está tendo problemas sérios com falta de vontade, de libido, de relacionamento sexual, já conversou com o marido, mas não deu certo, já está fazendo atividade física, já está caminhando, correndo, fazendo uma musculação, fazendo um esporte, e mesmo assim não está melhorando, então talvez seja um momento aí de repensar, buscar uma ajuda profissional qualificada para isso. O que não pode, meus irmãos, é ter casamento sem sexo. Isso não pode. Pela Bíblia não pode. Amém, meus irmãos? Então é algo interessante para a gente estar desperto em relação a isso. É algo que pode e deve ser discutido no meio cristão. Precisamos ler a Bíblia e discutir isso no meio cristão. Nem sempre essa oportunidade nós temos nas nossas congregações, principalmente nos cultos, nas pregações, cultos de domingo. Mas a Bíblia pode e deve ser estudada por completo, inclusive nesse ponto. Então, que nós estejamos atentos a esse ponto também. Sexo fora do casamento é errado. Sexo sem casamento também é errado.